Olá, queridos. Nosso tema de hoje é continuidade de demografia da semana passada. Semana passada nós falamos sobre os dados populacionais, sobre a estrutura populacional. Hoje nós vamos trabalhar a questão dessa movimentação. Os movimentos migratórios, eles ocorrem segundo vários fatores. Esses fatores, eles são incentivados pela condição econômica, as pessoas migram porque querem melhor condição socioeconômica, melhor condição de vida. As pessoas migram por causa de fatores naturais, enchentes, secas pronunciadas, tempestades excessivas, terremotos, vulcanismo. Migram por perseguições políticas, religiosas. Então, nós vamos ter vários motivos que levam a essa migração. Mas nós temos que entender que sempre a população migra porque quer se estabelecer numa condição melhor. E dentro disso, então, surgem dois conceitos, que é o de atração e repulsão populacional. Esses conceitos, eles são móveis, não são conceitos permanentes ou fixos. Uma área que é atração populacional hoje pode ser repulsão amanhã. Uma área que é repulsão pode se tornar uma área de atração. Exemplo. Todas as áreas em guerra, todas as áreas muito pobres, todas as áreas que passam por algum problema natural são áreas de repulsão. Ninguém quer ficar num território onde ocorre guerras. Vão lutar pela própria sobrevivência. Áreas muito miseráveis não estimulam crescimento. Por isso as pessoas migram porque precisam sobreviver, precisam melhorar socioeconomicamente. As destruições naturais, seja provocado por qualquer tipo de fenômeno, fazem com que as pessoas migrem também. Então, esses pontos vão ser pontos de repulsão. E áreas de guerra e de pobreza, sem exceção, são repulsão. Porém, quando essas áreas se desenvolvem, quando essas áreas começam a ter investimentos, infraestrutura, a geração de emprego, equilíbrio social, distribuição de renda, melhoria na condição alimentícia, elas passam a ser áreas de atração. Todo ponto desenvolvido vai ser um ponto de atração populacional. Essas regiões de atração, elas também podem ser móveis. Elas também não são pontos fixos. Exemplo. O Brasil, ele foi colonizado pela Alemanha. Nós somos a maior colônia da Alemanha. Nós fomos colonizados por japoneses também, maior colônia do Japão. A Alemanha e o Japão eram pontos de repulsão populacional. Porém, houve uma melhoria socioeconômica pós-Segunda Guerra, houve uma estabilidade de desenvolvimento, houve uma padronização melhor de vida, fazendo com que tanto a Alemanha quanto o Japão se tornem atração populacional na atualidade. Então, um ponto de repulsão, ele pode ser atração, e um ponto de atração, ele pode ser repulsão. Para isso, precisa de um fator externo. Os que já foram meus alunos sabem que eu amo essa imagem, é Manhattan, ainda com as torres gêmeas. Aqui eu tenho a Torre Norte e a Torre Sul. Esta área é uma das áreas mais caras do mundo. Todo organismo internacional que se preze queria estar aqui. Toda área desenvolvida de um organismo, seja bancos, grandes museus, organismos internacionais como a Organização Mundial do Comércio, FMI e outras, gostariam de ter escritório nessa região. Porém, nós sabemos que em 2001, essa área foi afetada. Levou 10 anos para se recuperar. Então, quando caem as Torres Gêmeas hoje, vocês sabem, ela está toda reurbanizada, toda reconstruída, mas vai levar 10 anos para que ocorra a reconstrução e o desenvolvimento novamente dessa região. Levou mais de 1 ano para apagarem os incêndios dessa área. Tudo que tinha em torno das Torres Gêmeas, que desabaram, faliu. Então, é uma área que foi reconstruída, reurbanizada, repaginada e hoje volta a ser a boa e velha Manhattan.
Então, a movimentação populacional ela vai ocorrer em torno de dois conceitos, atração e repulsão. E ela pode ter vários fatores, que podem ser políticos, culturais, econômicos ou naturais. Entendido até aí? Alguns tipos específicos de migração. O nomadismo. O nomadismo é aquele grupo que não mantém residência fixa. Hoje eles são minoria a nível de globo. Nós vamos ter, por exemplo, os beduínos na área dos desertos, que são nômades. Os tuarengues no Saara, eles são nômades ainda hoje. Nós vamos ter povos circenses, a maior parte dos povos circenses são nômades. Os povos ciganos, mesmo que a maioria deles hoje esteja sob o território da Romênia, são povos considerados nômades, eles migram constantemente, tem isso como filosofia de vida. Os povos hippies, muitos dos grupos hippies no Brasil e a nível de América, eles também manifestam um modelo de vida nômade. Só que são minoria. Quando nós observamos o volume populacional, a grande maioria é sedentária, ela já está fixa sobre um território. E aí vai migrar segundo os vários fatores que a gente já comentou. Então, o nomadismo não mantém residência fixa. Pendular. Essa é a migração que mais cresce na atualidade. Ela vai ser fruto do desenvolvimento aqui associado à condição nossa de desenvolvimento de transporte. Quanto mais evoluído o sistema de transporte, maior vai ser a migração pendular. Ela ocorre entre cidades vizinhas. Vai e volta, vai e volta, vai e volta, vai e volta todos os dias, como um pêndulo de relógio. Exemplo. O indivíduo mora em Joinville, mas trabalha em São Francisco do Sul. Vai e volta, vai e volta, vai e volta, todo dia. Mora em São Bento, mas estuda em Joinville. Vem e volta, vem e volta, vem e volta todos os dias. Então, a migração pendular, ela vai ser uma migração que envolve duas cidades vizinhas. Mora em Garuva, mas trabalha em Joinville. Vai e volta, vai e volta, vai e volta. Essa migração ela é influenciada, então, pelos sistemas de transporte. Quanto mais evoluído, melhor. E, às vezes, pode unir em regiões metropolitanas, tá, queridos? Nós vamos poder ter aqui várias regiões metropolitanas que passam a ser integradas por esse sistema. Metrôs trazem essa integração pendular, as áreas metropolitanas de São Paulo, área metropolitana do Rio de Janeiro, área metropolitana de Curitiba, área metropolitana de Porto Alegre, área metropolitana de Belo Horizonte. Existem distâncias que podem passar de 100, 200 quilômetros diariamente percorrido. Transumância. A transumância é uma migração sazonal. Sazonal, por estação do ano. Eu tenho as estações do ano determinando o perfil dessa migração. Exemplo, professor. As margens do Rio Paraguai, no Pantanal, elas são bastante férteis. Então, eu tenho nessas margens, no período do inverno, criação de rebanhos bovinos. Quando chega o verão, o índice de chuvas é muito grande, clima tropical, né? E as margens do Rio Paraguai inundam. Os pecuaristas, que criam extensivamente os seus rebanhos, migram para as áreas planálticas. Permanecem nessa região planáltica no período das enchentes, esse é o período do verão. Quando tem o período da seca, volta para a margem do rio. E ele ocorre anualmente. Outro exemplo, na Europa, os Alpes, cria-se os rebanhos leiteiros na região mais alta dos Alpes, no período do verão. Quando começam os ventos frios do outono e o rigor do inverno, migra para os vales. Todos os anos, então nós temos essa transumância, esse período. Isso pode ocorrer conosco também em relação, por exemplo, ao veraneio, a praia. Todos os anos migramos para a praia. Ficamos lá 30 dias e depois retornamos para a cidade. Então, ela é sazonal, ela é influenciada por uma estação do ano. Transumância, ela influencia a migração pelo tipo da temperatura do ano. E nós temos o êxodo rural.
O êxodo rural, ele corresponde à saída do homem do campo para a cidade. Isso é bastante intenso no mundo subdesenvolvido durante o período de Revolução Industrial do Terceiro Mundo. Então, quando nós vamos ter lá a década de 30, a década de 40, a industrialização sendo incentivada no mundo pobre, o êxodo rural vai ser acelerado. E quanto mais rápido for esse êxodo rural, mais caótico ele vai ser. Nós vamos ter períodos, aqui vai até a década de 80, o nosso ciclo maior de êxodo rural, que vai fazer com que esse levante de pessoas que saem do campo, saem buscando as melhores condições da cidade. Por quê? Porque a cidade, ela traz a ilusão de desenvolvimento, de maior emprego, maior número de serviços, tem maior opção de tratamento de saúde, maior número de instituições de ensino. É muito mais fácil estudar numa cidade do que numa área de campo. Então, isso faz com que as pessoas se desloquem. Nem sempre, chegando sobre a cidade, essas pessoas encontram emprego, gerando bolsões de miséria, gerando bolsões de invasão, que são os aglomerados subnormais, que chamamos de favelização, gerando a problemática ligada, então, a essa aceleração do êxodo rural. Em consequência disso, nós vamos ter um exército de reserva, muita gente disputando a mesma vaga de trabalho. Nós vamos ter aqui salários mais baixos, favelamento, violência urbana aumentando, problemas ligados ao transporte público, ao lixo, entre outros. Então, o êxodo rural também corresponde a um dos modelos, né, de migração. As migrações internacionais, elas vão ocorrer em ciclos diferentes. Quando nós observamos a nossa história, nós percebemos que em vários momentos o homem migra. Eu vou pegar só um momento mais próximo a nós. Nós, falei para vocês, somos colônias da Europa e do Japão na Ásia, né? Então, os países dos quais esses imigrantes saíram na Europa representavam um ponto de repulsão populacional. Estamos falando da Itália, de Portugal, da Espanha, da França, da Alemanha. São pontos que estavam em guerra, ou que tinha excedente populacional, ou que estava com alguma dificuldade econômica, fazendo com que migrassem. E migraram para metade do mundo, né? Assim que resolveram os seus problemas internos, passaram a ser foco de atração populacional. Então, com o fim da Segunda Guerra Mundial, nós vamos ter o desenvolvimento de algumas áreas, e essas áreas passam a ser atração. E o mundo subdesenvolvido, agora em específico América Latina, boa parte da Ásia e da África, praticamente toda, nós vamos ter os pontos de repulsão, que eram até então atração, né? Eu gosto dessa imagem, que é uma propaganda da Benetton, porque ela lembra os cemitérios flutuantes. Eu vou trabalhar refugiados com vocês numa aula mais à frente, e eles são muito comuns na atualidade no mar Mediterrâneo. Nessa imagem, nós estamos vendo albaneses que se deslocaram da área que estava em guerra em Kosovo, entrando no litoral da Itália, pelo mar Mediterrâneo, obviamente, buscando refúgio dentro da Europa Ocidental. Aqui nós estamos relembrando o desmembramento da Iugoslávia, uma área extremamente dolorosa. O que tornou as nações ricas foco de atração populacional? Aí nós vamos ter vários fatores. O primeiro deles é o seu desenvolvimento, sua estabilidade econômica, a sua estabilidade social, os seus planos de previdência, a sua configuração de desenvolvimento. Isso vai fazer com que ela seja foco de atração. E aí, junto com ela, vem a urbanização, a liberdade política, os direitos civis. Com isso, surgem as aversões a estrangeiros, as fronteiras levantadas. Hoje nós temos 5 muros que separam a humanidade. 5 erguidos, né? Vários em arame farpado. Eu coloquei essa imagem para lembrar a questão dos Estados Unidos num muro bastante polêmico que envolve a fronteira com o México.
E sempre me perguntam, quando eu trabalho migração, prof, é legal a questão da construção de um muro na fronteira? Porque, por exemplo, Estados Unidos constrói o seu muro na década de 90, no governo Clinton, e na política, no programa político de 2016 da plataforma do Trump, ele alega que vai fortalecer esse muro. Não conseguiu, né? Porque o Congresso estadunidense barrou. Mas é legal ele construir ou fortalecer um muro na fronteira com o país vizinho? É legal, tá, queridos? Legalmente, por lei, um país ele tem direito de proteção de fronteira. Ele pode não ser moral. Moralmente pode se questionar por questões humanitárias. Mas aí vem uma discussão longa, porque vem, por exemplo, um direito que um país tem de soberania. Diminuir o tráfico de drogas, o tráfico de armas, o tráfico humano, diminuir a entrada de bolsões de pobreza. Então, um país ele pode alegar várias discussões para poder fortalecer essas fronteiras. Brasil, vocês sabem, ele tem uma discussão muito severa envolvendo a nossa fronteira com a Venezuela. Vou chegar a comentar um pouquinho numa aula de refugiados que vou trabalhar com vocês. Por quê? Lá nós não temos um muro armado, mas nós temos o exército monitorando, controlando essa entrada de venezuelanos em virtude da crise política, social e econômica que se encontra o nosso país irmão Venezuela. Então, legal é. Pode não ser moral, mas legal é. Nós temos um muro na fronteira dos Estados Unidos com o México, nós temos um muro na fronteira da Grécia com a Turquia, é chamado de Muro de Évros. Nós temos um muro entre as Coreias, no paralelo 38, separando a Coreia do Norte e do Sul. Nós temos um muro na Cisjordânia, separando Israel do território palestino. Tem um novo muro que Israel está tentando construir, já está aprovado, na região do Sinai, separando Israel do Egito. Então, nós vamos ter vários muros. Nós temos um muro no Marrocos, separando a cidade de Melilla, Espanha, de Marrocos. Então, nós vamos ter vários muros armados, edificados, separando a humanidade, sim. E todos eles são legais. São militarizados, são zonas de controle e muitos fortalecidos. Bom, queridos, diante disso surge a expressão do momento. Essa é uma das palavras mais usadas na atualidade, inclusive movimentando leis, que é a xenofobia. Xenofobia é a aversão a estrangeiros. Eu vou ter agora uma perseguição ou uma fobia, um desprezo por uma cultura que não seja minha. Os imigrantes, eles são fundamentais para fornecer mão de obra barata, para alimentar a ausência de mão de obra economicamente ativa. Porém, nem sempre são bem vistos. E se esses imigrantes são provenientes das regiões mais pobres, eles sofrem discriminação, e forte. Isso é xenofobia. A xenofobia ela pode ser explícita ou pode ser velada. Explícita é aquela que nós temos por lei estabelecido. Exemplo, a França proíbe a utilização do véu islâmico nos territórios públicos. Véu islâmico é uma vestimenta religiosa. Isso é uma lei. Então, é lei explícita. O Brasil, a xenofobia é crime. Ela é condenável. Mas nós percebemos várias formas de preconceito. Algumas estabelecidas, por exemplo, com o nosso país mais parceiro, que é a Argentina. Todos os anos na praia eu vejo comentários pejorativos associados aos argentinos. Comentários pejorativos associados aos chineses. Estamos vivendo um momento, né, onde tudo é culpa da China. Não sei se vocês já perceberam. Isso é xenofobia. Ou a bola da vez, que são os muçulmanos. Todo muçulmano é árabe, todo árabe é terrorista. Olha esse pensamento preconceituoso. Árabe é um povo. Muçulmano é uma religião. Eu posso ser brasileira e muçulmana.
terrorista não corresponde nem 2% do mundo muçulmano, graças a Deus, né? Porque senão o planeta já estaria todo destruído. Então, queridos, o preconceito contra estrangeiros, contra uma cultura diferente, é o que nós chamamos de xenofobia. Pode ser explícita ou pode ser velada. E, claro, que se for ilegal essa imigração, vai incentivar mais ainda o preconceito, mais ainda a condição da segregação. Nós estamos num país que está recebendo vários ciclos, novos ciclos de refugiados. Nós estamos com entradas de colombiano, venezuelano, peruano, haitiano, congolês, senegalês, sírio, etíope, libaneses, palestinos, iraquianos, egípcios, líbios, todos esses mexicanos, todos esses estão próximos a nós e nem sempre bem recebidos. Aí depende do poder financeiro de cada um, porque a nossa sociedade é hipócrita. Se vier com poder financeiro, vai ser bem recebido. Se vier pobre, vai sofrer discriminação, e forte. Amorecos, essa é a nossa aula conceitual de imigração. Beijo!